E aí, pessoal, boa tarde. Começando mais um Mundo VUCA aqui na Rádio Esteio News, né? Mais um programa. Estamos ao vivo, né? Queria agradecer. Esse programa é uma realização do I2DH, Instituto de Disrupção e Desenvolvimento Humano, com o patrocínio da Gestão RS, da Diasco Distribuidora, e um dos nossos patrocinadores está aqui hoje, né? Que é a Ribas Consultoria Financeira. E o meu convidado de hoje não podia ser outra pessoa, né? A não ser o Ribas. E aí, Ribas, tudo bom? Como é que tá? Tudo certo, cara. Tudo certo, cara? Beleza contigo? Beleza, tudo certo. Primeira vez foi com o Ramon, agora comigo. Exatamente, é um privilégio aí. Contigo aí que bom, cara, que bom, que bom. E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá esse mundo maluco aí, essas coisas? A correria tá grande, como é que vai? Muito grande. Eu acho que para todo mundo, né? Até o final de ano, tenho conversado com algumas pessoas aí, a correria tá grande. E para correr atrás aí de muita coisa que tem para resolver. E aí, muita coisa que a gente tem para fazer acaba deixando e atropelando muitas coisas para o final do ano, né? E tem uma coisa engraçada, falando mais dessa questão de financeiro, assim, né? Quando começa a atropelar muitas coisas, né? E também injeta-se dinheiro no mercado agora no final do ano por causa de 13º, de fundo de garantia, essas coisas todas. Exatamente. A pessoa começa a tomar decisão de forma errada, né? Começa consumismo ligado a ter dinheiro não dá certo. Né? Exatamente. Deu para ver que aí a Black Friday foi uma alavancada bastante grande, aí foi mais de 30% aí em relação aos anos anteriores. Eu tinha visto previsão de 24, Isso, né? Então chegou a mais. Foi bem interessante, aí bem boa, diz que é uma possibilidade de uma retomada de crescimento da Black Friday. Então, assim, foi bastante positivo. Isso, e o pessoal acreditou muito na Black Friday esse ano, né? Sim, porque foram muita coisa, né? Eu acho que essa era a oportunidade de fazer, né? E eu acho que ficou um pouco mais ético a coisa, porque teve aquela história do tudo pela metade do dobro, acabou um pouco, né? Aqui no Brasil a gente está indo. Não, a gente sempre tem uma criatura que quer fazer esse tipo de situação, né? Não, eu me lembro, e uma coisa que eu não tinha visto há bastante tempo em períodos de compra, assim, que aconteceu, principalmente comigo, né? Sim. Eu fiz 2 compras, basicamente, da Black Friday. Não comprei televisão, porque eu já tinha comprado ano passado, porque todo mundo compra televisão nesse momento da Black Friday, mas assim, os cartões tava dando pane, né? O pessoal tava parando, não funcionava o sistema de cartões e começou a travar. O consumo deve ter sido muito grande, exatamente. né? Foi interessante. Não, eu digo assim, Black Friday é uma coisa que não é nossa, mas que tá acabando virando cultura, né? Porque a gente tem essa situação aí de viver muito a cultura americana, né? Aqui. E lá funciona muito bem isso, né? Porque quando tem, né, essa Black Friday, as pessoas esperam realmente esses dias para comprar, porque é muito sério mesmo. Ou realmente a promoção que tem lá dentro dessas datas acontece de fato. Sim. Aqui a Black Friday não é só no último dia do mês, na sexta-feira. Na verdade, a semana inteira, né? Você pode ver que as empresas começaram a fazer a semana, né, da Black Friday, mês, inclusive até prorrogaram para até domingo, né? E o engraçado é que lá tu tem, por exemplo, eu vi alguns vídeos lá dos Estados Unidos, tu vê assim, né, os pallets de produto chegando escrito assim, né, separado para a sexta-feira, né, para a Black Friday. E isso é um processo logístico que acontece todo, o cara trabalha também com a parte de, como é que se diz, do estoque antigo, vai fazer o giro, faz todo um levantamento, toda uma estratégia por trás disso, né? A Black Friday no Brasil ela não funciona muito assim, né? O pessoal pega só o que tem na loja, bota uma margem mais baixa e começa a trabalhar. Mas eu acho que o grande salto foi, Ascal, que eu estava lendo, foi no e-commerce. A venda realmente pela internet foi muito grande. Porque as pessoas estão fazendo mais isso. Muita gente também explorando mais o e-commerce, e aí é onde tem os preços bons também, melhores. O custo baixo. Uma vez que você tem aí a loja, o custo fixo da loja, mais vendedores, enfim, mas a parte do e-commerce, a venda online, ela passa a ser realmente muito interessante. Né? Só que eu vejo assim, né? O pessoal não está muito preparado para trabalhar com isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vi uma marca desculpa te interromper, mas eu vi uma marca que é a Z-Dog. Tu deve conhecer, porque tu também gosta de cachorro também. A Z-Dog, ela fez uma promoção toda na internet maluca, assim. Os caras virando noite, fazendo chamada ao vivo do centro de vendas, aquela coisa toda. Então, assim, esses caras se prepararam, né? Esses caras tiveram uma estrutura toda bem montada. Mas a gente vê lojas menores e tal, o cara investe, mas não tem um retorno tão grande, assim. Né? E a questão também que eu estava lendo também, tem muita questão, como tem muitos sites também que
que é muito duvidoso você comprar. Porque você começa a pesquisar. Eu, por exemplo, estava querendo comprar um ar-condicionado, esperei até o último dia para comprar, e fui ver ar-condicionado, você procura lá, né, onde tem preços melhores, você vê lojas muito boas, em compensação você vê alguns que você nunca viu, e aí você fica naquela, será que vale a pena? Não compro. Comprar ou não dá para comprar? É bem arriscado você comprar tantas situações que a gente tem aí hoje na internet. Porque é questão de fraude, aquela coisa toda, então o pessoal fica meio ressabiado com o negócio. Exatamente. Né? E então as empresas maiores aí, Americana, Magazine Luiza, enfim, essas maiores, com certeza foi uma expansão muito grande de venda. Tem umas vendas muito boas em relação a isso, porque já são padrões, né? Esse pessoal é padrão, né? O pessoal vende. E assim, ó, eu vejo, por exemplo, teve algumas empresas que eu peguei o aplicativo. Sim. Nossa, os caras começaram 20 dias antes já a te futricar no aplicativo toda hora, fazendo pushzinho e tal. E aí tu ficava tão empolgado com aquilo ali que tu acabava comprando. Mas eu dei uma segurada esse ano, comprei só 2 coisas que eu tava marcando já há bastante tempo. Mas achei interessante, os números que eu vi, o EBIT, por exemplo, que é o site lá, o site de segurança que ele anunciou, porque ele é uma empresa da Gartner, né? E eles anunciaram que realmente, sendo de 28% a 30 e poucos % seria o crescimento. É um absurdo, né, cara? Porque não, é muito. Para um país o mercado que a gente está... Exatamente. E aí fica aquela dúvida, será que realmente tem expectativa de ser uma retomada do crescimento, né? Porque tem essa questão, e agora tem o Natal, Ano Novo, que as pessoas também consomem também. Eu acho que talvez aí mostre uma recuperação. Mais uma recuperação, né? Não, isso aí, cara, esse é um assunto legal, eu acho que é bom a gente tratar, porque a gente fica pensando só naquilo, a gente tem um viés de negatividade aí grande, que começa a pensar só naquilo que tá negativo, mas tem coisa boa acontecendo também, claro que né? Sim, claro que sim. Eu acho que aí tem de todos os lados, mas eu acho que tem muito lado interessante, bom, que a gente também tem que começar a falar e ver, entendeu? Não adianta ficar olhando só pro lado ruim, porque afinal de contas, eu pelo menos, né, eu acho que quem move o país são os empresários e os microempreendedores, né, cara? Sem dúvida. E se tu ficar se preocupando simplesmente só com as notícias negativas, acabou, né, cara? Aí tu fecha as portas e vai embora pra casa, né? Vai embora chorar em casa. É verdade. Ribas, o que tu trouxe da economia, vamos dizer assim, da parte financeira pessoal aí pra gente falar hoje? O que tu trouxe pra gente? Bom, na verdade, né, eu quero agradecer mais uma vez o convite aqui. Não, cara, tu é da casa já. Sou da casa. Nem te preocupa. Na verdade, faz um mês e pouco que eu estive aqui pela primeira vez. Na verdade, falei muito mais sobre educação financeira. A ideia é realmente se organizar financeiramente, dar as ideias aí para os empresários, né, principalmente das pessoas como pessoa, né? Porque além de ser empresário, ele também é uma pessoa física e ele precisa se organizar, né? Precisa ter um controle financeiro das suas economias, enfim, da vida. Então, eu dei algumas dicas, falamos, eu e o Ramon, naquela ocasião, falamos sobre isso. Eu vi o programa, ficou muito legal. E hoje eu trouxe para a gente conversar um pouco aqui sobre, acho que envolve um pouco mais, sobre uma questão mais, como que as pessoas podem investir, uma vez que nós estamos falando que assim, parece assim, mas investir numa situação que a gente está hoje num país que está todo mundo meio que endividado, né? Todo mundo endividado, exatamente, mais de 50% da população aí, ou pelo menos aí, está numa situação endividada. Mas assim, eu tenho visto também, por isso que a gente acho que trouxe a nossa conversa aqui para o lado mais positivo, né, da gente conversar um pouco sobre como investir, de que forma investir de uma forma mais estratégica, de uma forma melhor, o que você tem, né? Então, acho que as coisas começam a melhorar e tem que começar a pensar nisso. Né? Uma pergunta que o pessoal me fez, assim, na primeira vez que tu veio aqui, né, e teve outros assuntos que fizeram a mesma pergunta, que é tipo assim, educação financeira, por que tá no mundo VUCA? Assim, bom, gente, primeiro é o seguinte, educação financeira está no mundo VUCA porque a gente nunca viu educação financeira, nem na escola, né? Exatamente. Quem é hoje saudável financeiramente é mais no acertou, deu certo, né? Na experiência, né? Mais ou menos isso, ou que tem um pouco dessa... Ou que é muito travado, né? Porque eu digo assim, porque o cara que é muito de economizar, claro, ele vai acabar retendo mais... como é que se diz, mais bens e vai reter mais dinheiro, vai ter uma poupança, aquela coisa toda, mas às vezes eu vejo muito aquele negócio assim, o cara ele retém muito, mas não aproveita, né? Tem um mindset diferente. Assim, o que eu comentei no último bate-papo aqui foi, nós estamos assim numa situação que, quando você está numa situação muito, muito tranquila, muito boa, né, financeiramente, as coisas vão muito bem, as coisas vão bem. Você não tem aquela necessidade de controle mais assíduo do teu fluxo, do teu orçamento, enfim. Agora, quando a gente passa por uma situação de 2 anos para cá, 3 anos para cá, o momento que a gente vê uma situação de economia, né, que é onde tudo se apertou, tudo praticamente mudou
uma situação que ninguém tinha passado, talvez, por uma situação dessa. E como é que você se vira numa situação dessa? Então, e aí você tem muito empreendedor entrando no mercado, né? E o cara tem que empreender porque não tem mais, o emprego tá escasso, né? Exatamente. Então, muita gente saiu de empresas, né? E eu fui um caso, né? Porque, na verdade, eu estava também trabalhando em empresas. A gente se encontrou exatamente naquele momento. Corporativo. E aí a gente se encontra num momento onde a gente tem que montar projetos para fazer, porque hoje tem, né, condições de você fazer, né, fazer qualquer tipo de, montar um projeto, alguma coisa, abrir uma filial, fazer um novo investimento, você tem condições de avaliar antes de você colocar. Claro, né? tem que fazer. Tem ferramentas para isso. Né? A gente diz sempre que a gente precisa fazer um planejamento, eu digo assim, você tem que fazer um planejamento, jogar no papel o teu negócio e depois você tem que fazer o POC, né? Que é a prova de conceito, né? Exato. É o Proof of Concept, né? Você vai lá e faz a prova do teu conceito. Ó, deu certo, continua, né? Claro. Eu tenho um exemplo lá da Diasco, por exemplo. A gente fez um modelo de venda, a gente fez uma POC de 1 mês, não deu certo. Sim. Mudamos, o próximo conceito agora foi melhorado e a gente tá dando certo. Eu acho que tem que ter muito empreendedor que às vezes o cara diz, sair de uma empresa, eu tenho uma graninha, vou investir, só que aí ele investe e engessa o negócio, né? Engessa a visão e diz, não, eu vou fazer isso aqui dar certo, eu vou passar... Não, mas às vezes não dá, né? Às vezes o cara tem que ir trocando conforme o mercado vai funcionando, né? E aí hoje, né, eu tô vendo, assim, pelas pessoas que eu tenho conversado, empresários que eu tenho conversado, até clientes, né, que são meus clientes, a forma deles trabalharem, o que eles passaram em situações que, como viveram toda essa mudança. Não, é incrível, passando, né? É incrível. E aí cada um tem uma história, é impressionante, assim, são pessoas que são profissionais de outras áreas, não são de finanças, então, assim, são empreendedores que entraram num negócio e agora o negócio não está dando mais certo. Não funciona mais do mesmo jeito, né? Não dá mais o mesmo resultado, não traz a mesma rentabilidade, né? Como não está dando o mesmo resultado, assim, o que eu tenho que fazer? E aí até onde que vê, será que eu estou errando em alguma coisa? O que está acontecendo? E começa a se questionar muitas coisas, e aí parece assim, parece que... por que será que está tão assim? Porque o mercado está assim. Se nós começarmos a falar que o mercado está assim, que nem tu falou inicialmente, nós vamos fechar as portas e vamos embora. Fechar a porta e vai embora. Então eu acho que muito empresário, né, por uma situação de desconhecimento, ou talvez não seguir à frente, fechou o seu negócio, e tem muitos que estão ainda empreendendo, tentando dar uma viravolta por cima desse processo, e que precisam de ajuda, e aí tem as parcerias que você consegue fazer com outras pessoas. Sim. Não existe mais aquela questão lá de ser um concorrente direto. Na realidade, a gente trabalha muito com a questão de parceiro, e ver o que pode fazer de melhorar, se o teu concorrente está fazendo de uma forma diferente de você, e você está vendo que, assim, tô amarrado alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me desamarrar para que as coisas funcionem? Exato, então eu acho que abrir um pouco mais a cabeça nesse sentido, até para a gente falar um pouco mais hoje, o assunto também, a gente tem um pouco a mente aberta para isso. Sim. Porque senão não tem como as coisas acontecerem. E essa é uma coisa que eu ia te perguntar, cara. O Yuval Harari, lá no livro, lá, o Homo Deus, Homo Sapiens, e depois ele fez os 21, como é que lições para o século XXI, né? E ele, numa entrevista agora há pouco, ele falou o seguinte, assim, né, que lá atrás, há um tempo atrás, a gente podia dar um tempo, a gente podia ser até, digamos assim, negligente com a questão da mudança. Claro. Né? Só que hoje, pelo fato do Big Data, de todo mundo ter informação de todo mundo, porque não sei se vocês notaram, né, quando vocês falam de uma marca de tênis, que vocês estão procurando alguma coisa perto do celular de vocês, o celular, por mágica, começa a mostrar aqueles produtos que você começou a conversar perto dele. Né? Então, o Big Data já sabe as nossas falhas, já sabe as nossas necessidades. Exatamente. Ou a gente começa a ter consciência de como a gente age com relação a isso, ou a gente vai ser engolido por isso, né? Exatamente. E aí, nesse conceito, eu queria te fazer uma pergunta assim, o que tu acha que é o principal, cara, pra gente poder ser, assim, ou de forma mais consciente, ou de forma melhor, o que você acha que é principal pra gente poder começar a querer investir? Porque eu acho que a gente precisa mudar algumas coisas antes, né? Exatamente. O que eu vejo? Eu vejo que, assim, as pessoas, principalmente o empreendedor, o empresário, tem que ter a noção de que o que está fazendo não está tendo resultado. Ou pelo menos, assim, eu preciso mudar isso, de alguma maneira. Como que eu faço para mudar isso? Então, onde é que começa? E aí que eu volto na questão que, assim, você tem que começar a entender
o mercado que mudou. A gente está falando do mundo VUCA aqui, que sim, o mercado é volátil, ele está... Volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então, toda essa situação que a gente que está acontecendo hoje, não é assim, aconteceu lá nos Estados Unidos, aconteceu em São Paulo, vai acontecer, está acontecendo aqui direto já. E aí, só parece que a gente não quer perceber, mas está aqui, as coisas estão acontecendo. Então, a gente precisa ter primeiro essa consciência de que realmente mudou. E eu também preciso internamente mudar. Mudar no sentido de ser assim, mais aberto para as coisas, porque para os negócios, para as parcerias, buscar alternativas. Sim. Porque senão, assim, ninguém vive sozinho hoje. Flexibilizar as coisas, né? Eu não posso mais ser rígido num caminho que hoje, de repente, o caminho já quase não existe. Né? Exatamente. Sabe aquela ideia que a gente tinha, assim, eu montei alguma coisa para mim, eu tenho em mente que isso vai ser dessa forma. A vida inteira. Não vai ser. Não vai mais. Já mudou e talvez a pessoa não tenha se dado conta disso. Todo mundo já se deu, menos a pessoa. Então é preciso entender que isso precisa mudar internamente. A gente tem essa percepção interna de que precisa mudar. Bom, se eu preciso mudar, como que eu faço para mudar? Como que eu faço para mudar? Né? Então é aquela mesma situação, assim, não adianta eu querer fazer a mesma coisa e ter resultado diferente. Não tem como. Isso é uma das definições de loucura do Einstein. Então eu preciso realmente fazer alguma coisa diferente. Então começa pela essa mudança. Eu acho que essa mudança de entendimento do processo que nós estamos vivendo, e essas parcerias, quando eu digo, é parceria de você buscar, né? Você buscar um curso, uma palestra, entender mais, ler sobre o assunto. Vale, é importante demais, cara. Então, assim, isso faz com que você veja que assim, as coisas realmente mudaram. Se você for em alguma palestra de alguém renomado, sei lá, em Porto Alegre tem vários lugares que você pode assistir pela internet. Né? A gente está falando hoje aqui, nós dois estamos falando aqui na rádio, eu te dou certeza que se eu entrar aqui e fizer uma pesquisa, eu tenho lá 30, 40 workshops, alguns que são grátis. Não, muitos são grátis, eu participo. Você se inscreve, participa. Pô, tem cara que é do mercado nacional aí, são bambambam do negócio, e estão dando palestra e de graça, sabe? Você pode assistir, com certeza, algumas dicas. Online, né? Online, exato. Também. Algumas dicas que o cara vai falar, com certeza vai servir para cada um de nós, entendeu? E aquilo, pegando aquilo lá, assim, pô, realmente eu tenho que... Sabe se dá conta, assim, sabe aquele negócio assim, pô, o cara tá falando uma coisa tão impressionante. Que eu não sei nem o que é. Eu falei assim, eu vou procurar assim, pô, eu tô fora mesmo do mercado. Não, tô totalmente fora do mercado. E eu tenho que buscar informação, eu tenho que buscar alguma coisa, saber mais, e aí você começa a procurar. Eu tava brincando com o pessoal lá na Like Pets, né, eu tava falando o seguinte, né, que o dia que eles conseguirem humanizar, porque a gente tem que deixar mais humano a coisa. Sim. O dia que os fabricantes japoneses conseguiram humanizar aquela máquina de cachorro, porque não sei se você sabe, gente, eles fizeram uma máquina de lavar cachorro no Japão. Só que ainda não está humanizada, é como se fosse uma máquina de lavar roupa que tu bota o cachorro lá dentro e o cachorrinho fica com a cara assim no cantinho enquanto tomando um monte de água. Então se o dono chega ali, ele não acha legal aquilo ali, entendeu? Porque o cachorro fica tomando água na cara e tal. O dia que eles conseguiram humanizar aquilo ali, que o cachorro ficar de uma maneira confortável ali dentro, acabou o pet shop, velho. Não vai precisar mais das pessoas. Eu vou comprar 3, 4 máquinas e vou botar o cachorro lá para dentro e deu. Sim, muito mais fácil. Né? Então, assim, a gente tem que começar a olhar para o futuro. Se a gente não olha para o futuro, a gente fica é muito complexo, assim. Uma outra coisa, a gente acredita que às vezes as mudanças demoram para acontecer, porque a gente tem aquela história, as tecnologias chegam muito devagar no Brasil, né? Só que assim, a gente não tem que, eu acho, né? A gente não tem que se preocupar com as tecnologias, a gente tem que se preocupar com os problemas que acontecem que às vezes nos abalam diretamente. E um exemplo disso, assim, eu estava trabalhando para uma empresa agora, até o mês passado, e a empresa era uma das fornecedoras da GM. Sim. Tá? E ela fabrica uma peça para um dos últimos carros da GM. Aí, por acaso, 2 carros desses pegaram fogo. E eles tinham uma projeção de vendas. Sim. 2 dias depois dos carros pegar fogo, eles decidiram que eles tinham que fazer um recal nos carros, demitiram 150 pessoas na fábrica. 2 dias depois. Puxa. Porque automaticamente o que aconteceu? Diminuiu a previsão de venda, porque houve uma quebra da confiança com o mercado, né? E aconteceu um processo rápido, assim, né? De já estancar custos, já começar a trabalhar. Então a gente tem que começar a perceber isso. E se a gente não consegue se entender, né? Não consegue entender até que ponto a gente pode ser atingido pelas coisas, a gente não busca alternativa. Né? Exatamente, porque assim, ó, imagina estar falando de uma empresa, de uma mega empresa, Sim. Que acontece isso numa situação que ocorreu, olha o estrago que isso deu. Sim, né? Dá um estrago maluco. Assim, os custos todos que foram nessa situação
afetam direto, né? É diretamente afetado. Agora imagina quem não tem essa noção, quem tem um negócio e que às vezes acontece alguma coisa assim, não, tudo bem, a gente vai passar por cima disso, aquilo. Tudo bem, não, você não consegue nem ver porque não tem controle. Não, e a gente vai ali para a esquina, né? Vamos dizer assim, o cara tem uma loja, por exemplo, que vende hambúrguer. Né? Tem uma hamburgueria, que hoje é moda, né? Tem uma hamburgueria. De repente, o cara recebeu uma autorização e foi vender cachorro-quente na rua. E ele se encostou a uma esquina da tua hamburgueria. Cara, ele vai influenciar no teu negócio. Claro que vai. Porque acabou de dar escolha para o consumidor. Ou eu como um hambúrguer diferente, se tu não for diferente, piorou. Exatamente. Né? Ou ele vai comprar no cachorro da esquina, porque vai ser bom. O cara vai ter um produto gostoso para vender. E eu vou dar uma alternativa. E aí, o quanto esse cara percebeu isso? Não, ele diz assim, não, esse cara aí não vai, porque ele tá na rua e tal, não sei o que. Hoje, cada vez mais, o ser humano tá passando, né? Tá. Aonde ele tá passando, ele tá sendo abordado. E você vê que tem cada vez mais, muitas pessoas, mais gente, trabalhando em segmentos, assim, que são muito diretos, assim, muitas não imagináveis de coisas, e vê quantas coisas novas que estão ocorrendo também em função dessas novas tecnologias também, aparecendo novas oportunidades de negócio. Sim, novas oportunidades que parece que assim, não, mas é difícil porque tá ruim para todo mundo. Não, tem novos negócios aparecendo. Não, e eu acho que é importante entender que isso também é um nicho de mercado muito bom. E uma coisa que é difícil, eu acho que do empreendedor brasileiro aprender, que é o seguinte, assim, ó, na época que as coisas estão ruins, é a hora de fazer investimento. Exatamente. E aprender a trabalhar com a corda no pescoço. Aprender a trabalhar apertado. Exatamente. Né? Então, essa situação que nós estamos vivendo, complementando o que eu estava falando antes, assim, essa situação de aperto que todos os empresários estão tendo, né, é um momento de realmente rever, né, a sua situação. Rever a situação, tudo. E para ver se assim, bom, como é que eu consigo sair dessa situação? Então, eu tenho que me organizar melhor, estratégia. cuidar o custo no detalhe, que Sim. antes não era visto, né, o custo fixo, principalmente. E aí, às vezes, o pessoal acha assim, Alexandre, eu vou ver o custo no detalhe, eu vou ver lá o copo de cafezinho. Não, velho, não faz isso, pelo amor de Deus, porque o coitado do funcionário tem que tomar café, velho. Exatamente. Não, tem outras coisas que estão passando. Não, e eu digo assim, ó, vende essa ideia de uma forma diferente. Eu acho que dá para olhar o custo do copo de cafezinho, entendeu? Mas, cara, por que junto com o teu RH, por exemplo, se tu já é uma empresa média, tu não faz um trabalho de conscientização junto com recursos humanos e não compra lá umas canecas para as pessoas com uma frase legal, com o negócio, entendeu? Claro. E vende uma ideia, entendeu? Que é muito mais, que dá muito mais resultado que chegar assim, não, a partir de agora nós cortamos o copo de cafezinho. Não, mas não é, cara. O empresário, e aí ele continua agindo da forma anterior, né? Fazendo as mesmas coisas, querendo um resultado diferente. Exatamente. Então, assim, se tu não pegar essas pessoas e levar para uma trilha de, vamos dizer assim, de uma história, de uma experiência legal, tipo assim, falar de ecologia, fazer isso, para fazer esse tipo de situação, e eu tô dando esse exemplo nesse caso, tem outros casos que a gente pode fazer dentro da empresa da mesma maneira, né? Com relação à redução de custos, né? A gente acaba achando que é só cortar e virar o tubarão lá, que só faz as coisas para atingir as metas, e não é assim, eu tenho que trazer pessoas junto, né? Exatamente, e aí eu vejo, principalmente agora nesse final de ano, e alguns clientes que eu tenho conversado, como está nessa correria, né, de final de ano, enfim, às vezes essa precipitação de tomar algumas decisões, que aí eu vejo também que tem que ter uma cautela no que for fazer, principalmente quando se falar aí de um novo investimento, por isso que o controle você tem que ter, porque imagina só, o que eu penso é assim, quem tiver, como está essa retomada da economia, eu espero, nós, pelo menos é o que se fala, e eu também, convicção muito minha, né, por conhecer finanças, enfim, a expectativa está muito boa para retomar o ano muito bem. Claro que não vai ser da forma de voltar uma economia que nem nós tínhamos anteriormente, mas assim, claro, vai demorar, passos curtos, mas tem uma retomada da economia. E eu acho que quem tiver melhor preparado, estruturado de uma forma muito mais tranquila e organizada, eu tenho certeza que vai sair na frente. E aí quando a gente fala isso, né, a gente fala assim, o cara tem que estar muito bem estruturado. Aí quando eu já ouvi isso de empreendedores, né? O cara diz, Alexandre, então eu tenho que fazer várias. Não, cara, às vezes tu tem que controlar assim, ó, o número de vezes que tu vai tomar um café e que tu tá gastando uma grana que de repente tá te dando lá 150 pila menos para te, né, para te trabalhar, para te trabalhar com o teu dinheiro, digamos assim. Aí tu tá usando o cartão para comprar as coisas principais, em vez de estar usando 150 que tu poderia economizar numa coisa. E aí, assim, começa esses detalhes simples que você está citando aqui,
E vamos até muitos outros, por exemplo, tem pessoas, e eu sei de pequenos empresários que eu também estou participando, estou ajudando, que são empresários que estão investindo e estão trabalhando, estão montando um negócio, está indo bem, sim, e estão realmente recebendo bem, e aí passa a ser de uma situação que eu via no início do ano, né, de uma situação devedora, e hoje está numa situação que está credora, ou seja, estão bem. E como é que ele faz agora? Sim, o que ele faz agora com como é que eu faço essa grana que está dando então, alguma acho que coisa? Esse é o ponto aqui, também do nosso bate-papo aqui, é como investir também esse dinheiro, essa sobra, que vamos dizer assim, que você tenha no caixa, né, que tem essa possibilidade, porque assim, primeira coisa que eu digo, que eu dou de dicas de orientação para os meus clientes primeira coisa, você tem que elimina as tuas dívidas, né? Sim, claro, né? Porque a dívida está te arrancando dinheiro, né? Você não pode pensar em investir se você tem uma dívida alta. Então, acho que esse é o ponto. Eu estou falando numa situação que esteja mais saudável, né? Clientes que estão numa situação, empreendedores que estão numa situação mais saudável, que consiga pelo menos equilibrar as suas contas, né, dentro de uma normalidade e ter uma sobra. Sobra que eu digo para você conseguir fazer algum tipo de investimento. E aí me parece assim, hoje como é que está a situação? A gente tem no Brasil hoje, pouquíssimas pessoas no Brasil hoje, eu acho que em torno de 2% da população praticamente investe hoje em renda variável, né? Que é pouquíssimo isso. Tá, e quando eu falo de investimento, Ribas, que isso é uma coisa que o pessoal, eu acho, não sei se é o meu mindset disso, mas assim, ó, quando o pessoal, não, vamos investir e tal, não sei o quê, eu tô falando de quanto de investir. Então, aí nós temos situações assim, ó, por exemplo, quando eu falo de investir, nós estamos falando aí no que é investir. Na realidade, assim, eu separo isso em 2 pontos. Primeiro, eu vejo que assim, o empresário que tem um negócio e tem uma sobra, eu sempre digo assim, na dúvida, se você não tem conhecimento, investir em renda variável, um valor muito alto, que você vai ter retorno, porque hoje você viu ali, praticamente nós estamos aí, o Ibovespa bateu o recorde aí de 108, 109 mil pontos. Então, assim, é uma coisa que realmente Bolsa de Valores está sendo muito interessante para quem conhece, por isso que eu digo, tem que conhecer isso. E tem que estudar, né? Tem que estudar. Não adianta querer... Vou lá, assim, e vou fazer uma aplicação em Bolsa, e aí tá tudo certo, eu vou ganhar. Não. E eu acho estranho, assim, porque o que acontece? O que acontece? O pessoal fala de entrar em Bolsa, né? Eu não consigo entender como é que o pessoal não acha como é que se diz, seguro entrar na Bolsa, porque tu vai lá, é tipo assim, né? Tu compra uma ação a R$10, se tu colocar uma trava mínima de 9,50 e uma trava máxima, por exemplo, para tu não acabar perdendo muito também, a Bolsa funciona automático. Funciona, e na realidade é aquela situação, assim. E aí o pessoal diz que Mas é despreparo, sabe por quê? Porque é uma questão cultural, a gente não tem... Me diz, eu pergunto para as pessoas nos meus cursos que eu dou, assim, quantos de vocês têm uma economia? Vocês poupam do verbo poupar, assim. É mínimo as pessoas que têm... Tem uma percepção disso, né? E investir, aí o poupar parece assim, quando sobra eu poupo. Mas na realidade deveria ser praticamente assim, todo mês eu deveria guardar alguma coisa. Não, e tem um detalhe assim, ó, e isso é uma coisa que tu tá falando agora que eu tô percebendo. Vamos dizer assim, eu falo em poupar, automaticamente eu penso em poupança. Eu não tô falando da poupança. Não, eu entendi, mas a pessoa normal, o leigo lá, tu fala poupar, tu fala de poupança. Quando tu fala de investir, tu fala de investidor. E isso não é verdade, porque todo mundo que poupa é investidor, todo mundo que investe é um poupador, entendeu? Exato, e a poupança hoje, assim... A poupança hoje tem nos dado índices baixíssimos, né? Hoje a gente tem aplicações, né, que são muito mais rentáveis, né, do que a poupança, né? Eu já visto o Tesouro Direto, que também é quase tão seguro quanto a poupança. E tem outras aplicações que hoje tá muito na mídia, as pessoas falando, que realmente acho que vale a pena dar uma olhada, assim, dar uma estudada, ver como funciona. E mudar um pouco esse mindset no sentido de ver que assim, não só poupança, entendeu? Porque com os juros baixando a 5, por exemplo... O juro está muito baixo, assim, tá louco. Por que normalmente, para ter uma ideia, que a gente copia sempre falando dos Estados Unidos e Canadá, enfim, dos países desenvolvidos, Estados Unidos principalmente, mais de 50% da população aplica em Bolsa. Aplica em Bolsa. Por que aplica em Bolsa? Porque é uma questão cultural. Por quê? Porque a taxa de juros é tão alta que não vale a pena você aplicar numa renda fixa, numa poupança tipo isso, entendeu? Então, é interessante aplicar em ações. E aí tu vai buscar, né? E aí aquele negócio, o que são ações? Renda variável. Existe um risco maior? Existe. Sim. Mas o risco é aquela situação que você falou,
tem como mensurar os riscos. Mensura o risco, mensura até o ganho, né? Ganho, você consegue fazer isso, mas desde que tenha que realmente estudar e entender como é que funciona isso. Mas um ponto que eu estava falando de 2 aspectos. O primeiro ponto que eu vejo, assim, sobrou um recurso, né, para cada empresário, sobrou alguma coisa, eu acho que tem que investir no seu negócio. Ah, sim. Primeiro ponto, porque assim, é avaliar assim, quanto é que eu ganharia hoje, porque senão assim, o empresário tem que gerar emprego, tem que fazer as coisas andarem, Sim. A economia tem que girar. Ele tem que girar isso. Isso dessa forma que eu penso. Então agora assim, se todo mundo começar a pensar em investir em bolsa, ninguém mais, vou investir. Ninguém mais melhora o seu negócio. Exatamente. Né? Então eu penso assim, primeira coisa é investir no seu negócio. Tem um recurso, investe no seu negócio, porque o seu negócio é aquilo que você conhece. Você conhece o teu negócio. Até isso que tu falou, Ribas, eu acho que é mais assim, ó, quando a gente fala lá do planejamento, né, a gente bota uma estratégia, né? Qual é a minha estratégia de negócio? Minha estratégia de negócio é crescer tanto em tanto tempo. 10, 20%. 10, 20%. Tá, mas o que vai alavancar esse meu crescimento? É óbvio que está relacionado ao meu fluxo de caixa, perfeito, né? Aí eu vou lá pro meu fluxo de caixa e digo assim, ó, e aí eu acho que isso é um dos maiores erros que tem nos empresários, assim, cara, sobrou R$1.000 no caixa lá no final, depois que eu paguei todas as contas e o negócio. Qual é a política para isso? Né? O que a gente vai fazer de política de caixa para isso? Por exemplo, sobrou R$1.000, 80% eu vou aplicar, 20% eu vou pegar e vou colocar em investimento no próprio negócio, ou de estrutura, ou de marketing, não sei o quê. O cara tem que criar uma visão para isso, entendeu? Porque, que nem tu falou, às vezes o cara começa a criar um negócio que dá certo e ele se perde quando começa a ganhar dinheiro. Exato, porque assim, sobrou alguma coisa e é a visão, infelizmente, é a visão que isso tem que começar a mudar. Que assim, sobrou um pouco, o que ele faz? Ele utiliza para outra coisa, ou para ele. Sim. Ele gasta... Eu brinco sempre que compra a caminhonete, né? Enfim. E aí, assim, ele gasta aquele recurso que deu a mais e não faz isso. Então, assim, chamo isso de disciplina. Se você não tiver disciplina naquilo que você propôs a fazer, né? Eu tenho uma sobra de tanto... Hoje? Eu tenho uma sobra de tanto, né, que vai me dar no mês. Então, assim, se essa sobra tiver... eu vou usar, sei lá, 30%, 40%, 50% disso e vou fazer um investimento em alguma coisa. Eu tenho certeza que se você investir no teu negócio que vai render, sei lá, eu estou propondo para 2020 um negócio que vai vender, que vai render no meu orçamento 20% ou 30% do meu negócio eu investir. Sim. Isso é melhor que qualquer outra aplicação e é o teu negócio. Né? Isso é uma possibilidade de ter isso ou mais. E tem formas também, assim, às vezes tu pode investir no teu negócio captando dinheiro de fora. Pode, né? Pode. E outra assim, todo negócio, eu penso assim, pelo menos, eu acho que todo negócio, eu digo assim, empreendedor, se você não tem hoje uma apresentação do seu negócio, para que na louca, de repente, chegue uma pessoa na tua frente e diga assim, que legal o teu negócio, gostei dele. O que tu tem que oferecer pro cara? Diz, cara, olha só, tu quer conhecer o meu negócio, eu vou te fazer uma apresentação dele. Porque, de repente, cara, naquela pequena pergunta que o cara te fez ali, na tua frente tem um investidor. Tem. Exatamente, tem muita gente assim. Tem um cara que tem grana e quer investir. Aí imagina só, o cara pegar e investir o dinheiro dele e de repente em venda de mercadoria ou venda de, não sei, de serviço, o que quer que seja, e ele ganhar junto contigo lá 15% sobre o dinheiro investido. É muito mais do que ele poderia captar no mercado. Claro. Só que aí o que acontece? O empreendedor hoje sabe falar do negócio dele, mas não sabe trazer isso em números, né? Não sabe trazer em números, não sabe fazer um valuation na empresa, exatamente. Quanto vale a empresa mesmo. Eu pergunto assim para vocês, quantos de vocês sabem quanto vale a tua empresa? Porque a tua empresa está inserida no mercado, e esse mercado tu tem uma capacidade de absorção. Quanto que você vale no mercado? Não sei. Na maioria que me fala diz não sei, entendeu? Alexandre, mas como é que eu faço para calcular isso? Cara, tu tem que buscar conhecimento, tu tem que ir atrás de cursos, tu tem que ir atrás de um consultor, tu tem que ir atrás de um Ribas, tu tem que ir atrás de um Alexandre Ascal, que vão lá ajudar o processo para montar isso. E tem gente que acha que é caro, né? Porque na realidade assim, acha que isso é outro mundo, né? É isso que tem que começar a mudar. Tem que começar a mudar. Tem que começar a mudar, porque senão assim, os investidores tem muita gente querendo investir, só que estão esperando a oportunidade para ser mostrado aquele negócio. Sim, né? Se tu não mostrar o teu negócio... E outra... da forma que mostrar, independente disso, você conhecer o teu negócio e a forma de mostrar que nós falamos aqui, né, ter noção do valuation da empresa, né, saber do balanço, saber de quanto realmente fatura, saber de todas as perspectivas. Para onde vai o dinheiro. Exatamente. Toda essa situação, se não souber disso, fica difícil de um empreendedor, de um investidor fazer aporte, né, na empresa. E outro ponto, principalmente, que eu vejo, Ascal, é assim,
o empreendedor saber do seu negócio pelo lado também, esse lado de conhecer os números, cara. Sim. Porque eu vejo que... Isso é gestão, né? Isso é gestão. E eu vejo que a gestão... muitos empresários estão pecando na gestão. Não, e aí eu vou te dizer o seguinte, assim, básico, a gestão, eu vou te explicar por que esse negócio da gestão acontece. É assim, ó, o cara é muito empreendedor. O que é o cara muito empreendedor? É aquele cara que idealiza o negócio, ele tem uma grana na mão, e aí é muito feliz e é muito gostoso tu ir lá, alugar o prédio, fazer a reforma, comprar as coisas, trazer para dentro. Mas isso é só a preparação do negócio. Onde é que o negócio acontece mesmo? Na hora que tu abriu a porta para que tu trazer teu cliente para dentro. Aí o que tu tem que começar a pensar? Como é que eu trago o cliente para dentro da loja? É verdade. De que forma eu vou vender para ele? O que eu estou vendendo? Se eu estou vendendo, né, a solução de uma dor, de um problema e assim por diante. Só que isso, Ribas, é muito mais difícil, entendeu? Do que aquela primeira parte que é ter grana na mão, idealizar uma coisa e fazer funcionar, entendeu? E aí tu tem que estar assim, ó, eu digo que quando o cara começa a abrir o negócio, ele tem que estar assim, ó, querendo namorar, entendeu? Mas quando ele abre o negócio, que ele abriu a porta, ele tem que estar tão apaixonado que ele vai para qualquer lugar, né? Sim. É que nem casamento, para qualquer lugar eu vou, porque o que acontece? Aquilo vai te tirar a noite de sono, ele vai te fazer tu trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, às vezes, no começo, até tu começar a se estruturar, né? E aí o que acontece? As pessoas acham que é tudo flores, né? Não é. Gastar o dinheiro, montar um negócio é uma coisa, agora fazer ele funcionar... Tá louco. Sabe muito né? bem disso. Então, assim, ó, eu acho que assim, ó, a gente tem que tirar essa visão de que todo empreendedor vive num mar de rosas. Não. E outro detalhe, tem que mudar o mindset, né, cara? Tem que mudar a forma de pensar com relação às coisas. Isso que tu falou do negócio dos investimentos é mudar a forma de pensar. Porque assim, ó, se eu boto uma política de caixa lá, aqui, 20% do que sobrar eu vou investir, então assim, se sobrou R$50, é R$50 que eu vou jogar lá no que eu tô fazendo. Não interessa, entendeu? Porque assim, ó, é a política, é a regra que tu criou pro teu negócio. Só que aí quando chegar no final do ano, tu vai olhar lá naquele investimentinho que um dia sobrou 50, no outro sobrou 500, no outro... Tu tem 2, 3, 4 mil reais para fazer alguma coisa. Que tu pode ou dividir os lucros com a empresa, ou tu pode investir na tua empresa. E a tua empresa precisa constantemente de haver investimentos. Então, eu vejo assim, ó, começa tudo na pessoa. Tem que mudar a cabeça primeiro. Né? Tem que mudar a cabeça e começar a olhar de forma... Você está falando de gestão, né? Gestão. Então, assim, trabalhar de forma profissional. É olhar número. Porque assim, ó, nós somos aqui... E aí é uma questão, de novo, volto para a situação cultural. Nós aprendemos muito com os nossos pais, do jeito que era, do jeito familiar, de fazer, daquele jeito assim. Mas eles viviam numa inflação de 40%, né, ao mês. Hoje, os nossos pais não viveriam hoje da situação que a gente vive hoje, da mentalidade, porque não tem como... Seria difícil da mesma maneira ganhar grana. Exatamente. Então, assim, salvo algumas exceções, porque realmente o negócio é muito bom, enfim, está consolidado, mas, assim, tem que realmente pensar muito bem né, no que vai se fazer e, principalmente, entender o momento do mercado e estar preparado para isso. Porque eu vejo que os empresários precisam ter essa noção e se preparar muito para abrir qualquer tipo de negócio. Na dúvida, eu estava agora num cliente, né, em Santa Rita, e ele está querendo fazer novos investimentos. E eu falei assim, não sei se eu faço aqui, eu faço ali, estava na dúvida. Na dúvida, não faz. Na dúvida, não faz. Emocionalmente, não faz. Avalia primeiro, porque investimento... Cria estratégia. Exatamente. Então, assim, pensa primeiro. Obviamente que a gente não pode deixar também um plano que nem aquele negócio, pô, eu vou analisar aqui daqui 6 meses, um ano. Não é isso. Às vezes tem que tomar uma decisão semana que vem. Exato, tem que tomar uma decisão, mas pensa com mais cautela o que vai se fazer, porque assim, é um investimento que tem que ser muito bem pensado, porque às vezes, uma vez que você dá um salto e der errado, a consequência é que nem dar um salto no abismo, né? E às vezes assim... Tu acha que o outro morro tá ali na frente, tu tem uns 10 metros. Às vezes a gente também, eu tenho notado que às vezes assim, parece que a gente só vê as coisas que... E aí quando a gente faz um planejamento, a gente parece só ver as coisas boas. Não, só vão acontecer isso. Mas tu tem que colocar também as coisas que se não der certo, o que eu faço? Que alternativa, para onde eu vou, o que eu faço? Qual a alternativa do Cavaleiro do Apocalipse, né? Exato. Se der algum problema. Assim, então, são essas coisas que tem que se pensar. Isso eu falo em gestão que é assim, ó, a gente tem a ideia sempre de se apaixonar demais pelas nossas ideias. E quando a gente se apaixona demais pelas nossas ideias, a gente cai num grande problema, que é assim, ó, de tá tão apaixonado, tu ir
de tu ir, como é que é, a ladeira abaixo junto com elas, né? Então, assim, tá, se apaixonou pela ideia, vai lá, monta a estrutura, monta o planejamento da ideia, depois faz o seguinte, ó, tipo assim, ó, sai do corpo que não te pertence, volta e diz assim, ó, agora eu sou o Cavaleiro do Apocalipse, tudo vai dar errado, eu vou botar todos os problemas nessa ideia para ver se ele vai suportar todas essas ideias. Claro. Porque tem gente que não faz isso, né, cara? E se der errado, como é que eu faço? Exatamente. Né? E se der errado, o que eu vou fazer? Um outro detalhe, uma informação importante para empreendedor, assim, ó, mais de 80% das grandes ideias que tiveram sucesso no mundo hoje, isso a Gartner fala hoje, entendeu? São de empreendedores que começaram um negócio, né, testando um negócio, mas que tinham um emprego, por exemplo. A gente vê muito maluco que diz assim, não, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu vou fazer e larga tudo. Cara, eu vou te dizer o seguinte, tem uma grande probabilidade do cara, né, se vem apuros ali na frente. Exatamente. Com o mercado que a gente está. Exatamente, porque não se preparou para isso. Não se preparou. E outra, são situações que, quando eu falei aqui de a pessoa ter o conhecimento, é você se preparar nesse sentido de amadurecer essa ideia de fazer um negócio, de botar um negócio, ou de abrir uma nova filial, de fazer alguma coisa, pensar exatamente de uma forma mais estratégica, de uma forma mais inteligente. No sentido assim de, bom, eu tenho que pensar em todos os aspectos, fazer as parcerias, avaliar todo o mercado, para ver se realmente isso é interessante, se isso é rentável, pelo menos por um tempo, até quando é que eu teria retorno nisso. Então, qual é o retorno que isso vai dar? Exatamente. E o ponto principalmente é entender que se eu não sei fazer alguma coisa, eu tenho que ter alguém parceiro para fazer. Hoje a gente fala muito, eu dou muito esse exemplo da questão das mídias sociais. Sim. Todo mundo está aí na mídia social. Qualquer empresa, qualquer negócio, tem que tá lá. Tu está na mídia social. E aí muitas pessoas, e é fato também, você não sabe como lidar com as mídias sociais e você desenvolver o teu negócio lá. Não adianta, tem que pagar um profissional. Tem que pagar um profissional, porque às vezes vai ficar uma coisa muito ruim, né? Exatamente. Então, tem muitos profissionais de outras áreas também que não... Cara, cada um no seu negócio, engenheiro, são médicos, arquitetos, enfim, que tem o seu negócio, que sabe muito bem do seu negócio, mas assim, são zero em finanças. Não sabe então, fazer assim, finanças. Eu falo assim, que tem que ter essa contratação, ou pelo menos essa parceria com alguém de finanças para organizar a vida, para organizar o seu negócio, porque você não tem como seguir em frente. Finanças, entendeu? Gestão, às vezes, porque o cara não sabe. Básica do negócio. Eu falo sempre assim, ó, eu sou administrador de formação, tu também, né? Mas eu acho interessante assim, ó, que a gente estuda 4 anos de administração para se tornar administrador, né? Aí muitas vezes a gente vê o cara assim, não, mas eu já conheço esse negócio de análise SWOT, eu já conheço esse negócio de mercado, aquela coisa toda. E aí o que acontece? O cara quer dar uma de administrador, mas não sabe como fazer outra coisa. O que custa você fazer um contato com o cara para pegar uma ideia de como funciona, né? Por exemplo, assim, ó, eu tenho um projeto lá no Instituto que é assim, ó, o projeto Conexão Consultoria. Entendi. O cara acha muito caro, acha muito maluco, assim, não, isso é muito caro, fazer um consultor é muito caro. Gente, olha só, por R$400, o cara tem 13 encontros, tá? E a gente consegue, em 13 encontros, pelo menos gerar, assim, ó, 5 ações que ele precisa tomar de maneira clara e objetiva no negócio dele para ele crescer. Entendi. Entendeu? Aí eu digo assim, quanto crescer? Ó, se ele aplicar isso aqui, isso é matemática, né? Aplica aqui, tem a meta disso, a meta daquilo, ele vai crescer o percentual conforme o tamanho do mercado dele. E os caras acham caro, velho. Às vezes ele vai crescer o faturamento, pode crescer o faturamento dele em 15%, 20%, 30%, dependendo do negócio, e o cara acha caro. Aí ele diz assim, não, mas... E aí depois tu para um tempo, aí quando tu vê, tu vai ver o cara assim, tu vê, cara, lá atrás eu devia ter conversado contigo, entendeu? Aí já foi. Aí já foi, aí o negócio dele já tá indo pro buraco, entendeu? E uma coisa interessante também que aconteceu hoje, assim, eu tava conversando com uma pessoa que tá fazendo umas camisas pra empresa lá e tal, e para te ver como esse mundo é muito VUCA e muito maluco, tá? O cara tinha uma gráfica. E ele tinha 4 clientes. Em média de pedido desses clientes, 15 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, tá? Só que esses clientes dele começaram a importar da China. Toda a parte gráfica desses caras começou a vir direto da China. Ou seja, o produto já vinha com manual de instrução, tudo traduzido, bonitinho, certinho. Eles não precisavam mais comprar aqui esse produto. Cara, o negócio dele em 4 meses acabou. Imagina. Aí sabe o que ele fez? Ele disse assim, Alexandre, eu tinha que fazer outras gráficas, com outras coisas. Como eu conhecia muito bem o mundo gráfico, eu fui para outras coisas. Hoje eu estou fazendo camisas, estou fazendo essa parte.
E tem muita gente no mercado hoje que não acredita que pode acontecer com uma forma tão veloz assim do teu negócio sumir do mercado. E pode. Claro que sim. Pode. Sim. E assim, não é grandes negócios, né? Eu não vou falar aqui de Kodak, que é 85% do mercado mundial de filme, acabou em 2 anos. Não, eu tô falando do X da esquina, que pode acabar por causa de uma outra coisa que o outro cara inventar. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é mais ou menos por aí. Antes que eu me esqueça, eu vou dar aqui dar uma agenda aqui, né? Tá bom. Hoje, às 8h30 da noite, vai passar a caravana de Natal, né? O trem natalino vai passar aqui por Esteio, na estação. Né? Então, trem natalino, né? Queria dar um abraço lá pro Sérgio Lobo, mandou um grande abraço para ti, pro Paulo Rio, um grande abraço. Né? O Geraldo Garcia de Imbé, parabéns pelo programa. O Lucas Bucker, né? A Neneca, né? A Josiele e a Josiele Rodrigues, que estão nos assistindo, né? O Anderson, o Nauer também aqui, que passou uma mensagem para mim aqui, muito legal. Anderson, muito obrigado. O Ramon tá vendo a gente lá. Ramon. Fala, mestre. Né? O professor Jorge Aldi, o Jorge Aldi está nos vendo, que legal. Professor, estou marcando e agendando a entrevista com o senhor aí, a gente vai fazer uma entrevista gravada com ele para poder ser lá no Tecnopuc, né? Perfeito. E isso é uma coisa assim, ó, eu acho importantíssimo isso, né? E tem aquele negócio, tem um local aqui que a gente fala sempre, uma parte do programa que a gente fala sempre o seguinte, assim, o livro que eu li, né? Né? E tu trouxe um livro para nós aí, fala um pouquinho para nós aí dele. Então, na realidade, o livro que eu estou trazendo aqui, como o assunto é investimento, né? Os segredos da mente milionária, é o que a gente precisa realmente, o livro fala de como você muda um pouco da sua cabeça. Para poder pensar no sentido, não da questão de ser milionário, mas assim, pensar como se fosse uma pessoa... Pensar como se fosse uma pessoa milionária. Exato, porque aqui ele traz várias situações aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará você. Sim, né? Isso então, é básico. São coisas assim, o hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Claro. Então são dicas aqui, e ele conta histórias aqui, bem interessante, né, de mudar os conceitos, né, que a gente tem passado, principalmente... Mudar a cabeça, de crença limitante. Que a gente aprendeu de que a gente não pode evoluir, que o dinheiro é bem difícil de conseguir, para ser empresário é muito difícil nesse país, aquele negócio todo, e a gente sabe disso tudo. É que é engraçado, porque quando o cara lê o título, né, Os Segredos da Mente Milionária, o cara já coloca lá uma régua na frente dele que diz assim, não, eu nunca vou ser milionário, então não preciso ler esse livro. Mas não é assim que funciona, né? Exato. E aí um ponto que ele fala aqui, que eu queria ler para vocês aqui, que ele fala assim, a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Né? Para mim, para ele, para o autor, né, ele deve acumular e proporcionar liberdade. Ou seja, parece que tudo que a gente está fazendo parece assim, eu quero para ontem as coisas acontecerem. Mas eu digo que assim. Eu digo que essa é a síndrome do filme de ação, entendeu? Porque em 2 horas o mocinho ele passa do inferno 2 vezes, depois ele vai para o céu. Só que a gente vive muito de ver no filme, porque assim, a realidade é outra. E a gente tem que começar a pensar no sentido mais a longo prazo. Não uma coisa imediatista, assim, eu vou fazer isso aqui para agora, para este momento, e eu vou ganhar alguma coisa. Não. Quando se fala em investimento, se fala de uma coisa, até no seu próprio negócio, tem que ser uma coisa muito mais duradoura. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa agora que me chamou a atenção. A gente fala, por exemplo, de mundo VUCA e da velocidade com que as coisas estão acontecendo, entendeu? Automaticamente essa questão do curto, médio e longo prazo também se altera. Como é que eu percebo isso no meu negócio, então? Então, é aquilo que nós falamos, assim, primeiro... Eu tenho que saber que estou vivendo esse mundo VUCA. Tá, isso aí é verdade. E assim, o negócio que tem que ser consolidado é entender que o meu negócio está hoje assim. Nós avaliamos aqui, será que o meu negócio pode terminar daqui 1 ano, daqui menos tempo? Isso também eu posso também entender e avaliar se eu estiver inserido nesse mercado, no sentido de entender isso, estudar isso. Porque daí, muitas outras coisas, tu falou de exemplo de pessoas que estavam no nicho e acabou indo para um outro negócio. Tipo assim, porque você acaba fazendo do teu negócio uma outra possibilidade. Né? O cara trabalhava com algumas coisas, daqui a pouco começou a fazer mais camiseta. Ele, dentro daquilo que ele conhece, ele pegou um nicho mais específico para trabalhar. Não, isso é incrível. Então, é possível de fazer isso sim. Então, o que eu vejo é assim, o mundo está muito volátil, o mundo é volátil, assim, muda a todo momento, mas o teu negócio, eu acho que ele tem que estar consolidado. E eu tenho que avaliar para o meu negócio o que é longo prazo, médio prazo e curto prazo. Porque antigamente a gente falava longo prazo, há 5 anos. Não. Né? Não tem mais. Antigamente se falava, né? Mas hoje não dá mais para falar isso. Não dá, mas só que assim, você tem que entender que assim, o meu negócio, por mais que eles possa sofrer influência, você tem que ter a percepção de que possa mudar. Claro.
quando digo assim 5 anos, ou tu faz um planejamento de 6 meses, de 3 meses, mas assim, vamos ver como isso vai acontecer lá na frente. Sim. Esse é o ponto. Ver como é que isso vai acontecer e se tiver que mudar, muda. Não precisa ficar aquela situação assim de, não, isso aqui eu desenhei isso aqui vai ser eterno até daqui a pouco não vai ter mais, né? Eu peguei o livro aqui, Ribas, para falar o seguinte. Semana passada a gente falou sobre comunicação e a gente falou sobre o Dale Carnegie, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? E eu fui ver aqui exatamente a data de edição desse livro, né, que é 2006, e a gente começa a perceber que, assim, na realidade, não tem solução que já não tenha sido inventada. Porque um livro de 2006 tem soluções básicas para o nosso dia a dia de hoje. Né? Como o Dale Carnegie, que foi lá de 1937, tinha soluções para a comunicação nossa. E a gente está deixando passar demais, né? A gente está deixando passar essas coisas que são realmente coisas básicas e que precisam ser realizadas para a gente resolver. Porque se a gente fizesse pelo menos o básico, a gente já teria resultado. Na área comercial eu digo assim, faz o básico, cara. Atende só o cliente. Só atende cliente. E às vezes assim, é isso que eu falo sempre para todo mundo. Se você conseguir fazer o básico do seu negócio, pelo menos no controle, nessas questões todas de investir, de fazer... O indicador, investimento, exato, planejamento ser básico. Profissional no negócio. Não é assim, parece que a gente leva um negócio meio que assim, porque é Brasil. Não, tem que ser realmente profissional. Eu falo assim, o pessoal fala muito de plano de ação quando a gente fala do planejamento estratégico, alguma coisa assim, né? Eu sempre procuro dizer o seguinte para os clientes, assim, na área de consultoria. Quando eu faço a consultoria, faz um plano de ação, cara, mas assim, não pode ultrapassar 6 atividades. Porque você não vai fazer. Porque senão vira plano de intenção, né, cara? Não adianta, ainda mais um empreendedor que tem um monte de coisa para fazer, né? Ele tem que lavar a calçada de manhã, mas ao mesmo tempo ele tem que atender no caixa, tem que criar estratégia. Aí ele quer, que nem tu falou, né? Ele quer criar estratégia ainda pro Facebook, pro Instagram, assim por diante. Não vai fazer. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Cara, eu vou te dizer o seguinte, assim, eu acho que esse foi o programa que passou mais rápido de todos, cara. Aqui, a gente começou, já está chegando às 7 horas. Mais uma vez queria te agradecer a presença, né? Já quero dizer o seguinte, assim, o Mundo VUCA está aberto. Vamos fazer pelo menos uma vez por mês, né? Tu fizeste o convite, eu tenho o prazer de vir aqui. Vamos fazer sim. A gente bate um papo aqui sobre alguns assuntos de finanças. E traz uns caras que tu conhece, meu. Traz um pessoal que tu conheça que estão dentro dessa área, que nem assim, a parte de investimento, essas outras coisas. Vamos conversar. Vamos conversar mesmo, porque eu acho que isso é importantíssimo para o empreendedor, cara. Porque eu tenho sempre batido na tecla, na questão principal, que é a questão da organização. Né? A gente fazer o básico, que é a organização financeira, ter um planejamento, ter um fluxo de caixa, ter um orçamento, principalmente. Mas aí eu acho que a gente entraria mais em detalhes de alguma coisa mais específicas, que eu acho que é dar dicas aqui, que é possível. Como eu falei da questão de trazer uma pessoa da parte de investimento, onde a gente vê que hoje é possível, sim, e você investir com muito pouco. Cara, eu vejo que tem investimento que tu pode fazer em carteira aí por R$50, 80, R$30. Você compra ações aí de empresas a 13, 14, 15 reais, você pode investir e comprar uma ação. Não, e tem aquelas ações que tu pode comprar ali, ações que estão custando ali 90 centavos, 70 centavos, depois ela, né? Claro que isso é escalável, tem que escalar, né? Exatamente. Mas às vezes tu compra 90, fechou o final do dia 97, vai lá e vende. De repente, assim, é o dinheiro que do almoço, é o dinheiro de alguma isso coisa, aí, pega aquilo lá, vai brincando. Abre uma conta numa corretora, você aplica lá. Eu já vi clientes meus, cara, começar com isso aí e depois se apaixonar pelo Mas é que assim, independente de qualquer ramo que a pessoa atua, segmento, o investimento em renda variável, no caso ações, é totalmente possível. E existe hoje possibilidade de você entender como funciona e se proteger. Então, assim, é um tema bastante interessante que a gente pode trazer e discutir. Vamos trazer sim, tá? Ótimo. Pessoal, muito obrigado pela presença aí, o pessoal todo que está nos acompanhando via Facebook. Queria dizer para vocês que é um prazer. Esse programa aqui, a gente vai tentar colocar o mais rápido possível lá no Spotify. Estamos no Spotify agora, somos podcasts, né? Muito bom. Então, queria agradecer a todos. Com uma produção e realização do I2DH, do Instituto de Disrupção e Desenvolvimento Humano, da Ribas Consultoria Financeira, da Diasco Distribuidora, né? E da Like Pets, né? Mais um Mundo VUCA. Muito obrigado, Ribas. Valeu. Obrigadão, meu amigo. Obrigado. Volta sempre aí. Obrigadão. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.